Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma questão aí de matemática. Antes de eu começar a resolver, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Aproveita e ativa o sininho, sempre que a gente tiver um vídeo de física e matemática você vai receber, tá bom? Isso pode ajudar bastante aí nos estudos. Bom, essa questão diz o seguinte: determine o conjunto verdade das seguintes equações do segundo grau. E aí ele dá as equações para a gente. Bom, resolver o conjunto verdade, determinar o conjunto verdade, significa resolver essas equações do segundo grau. A gente pode resolver de dois métodos, ou por fatoração ou fazendo a fórmula de Bhaskara. Então, as duas primeiras eu vou fazer por fórmula de Bhaskara, tá? E as duas últimas por fatoração. Então, vamos começar com a letra A. X ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. O que a gente tem que lembrar? Que a equação do segundo grau, ela é assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Com isso, a gente vai determinar os coeficientes, o valor do A, do B e do C. Então, comparando a equação de cima com a equação de baixo, o A é 1, o B é menos 1 e o C menos 12. Para que serve isso? Para a gente calcular o delta, B quadrado menos 4AC. Então, vamos calcular o delta. Sempre que a gente for substituir um valor em uma equação ou numa expressão, a gente põe entre parênteses por conta das regrinhas de sinal. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 12 dá mais 48. E aí, o delta deu 49. Ótimo, calculamos o delta. Vamos achar as raízes. Para achar as raízes, é só a gente fazer x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, substituindo com parênteses, tá? Então, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 49, sobre 2 vezes 1. Regrinha de sinal. Menos com menos, mais. Então, mais 1, mais ou menos. Raiz de 49 dá 7. 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai ter duas soluções aqui, tá bom? Então, vamos lá. 1 mais 7 sobre 2, isso dá 8 sobre 2, que dá 4. E 1 menos 7 sobre 2, que dá menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Achamos duas raízes. Então, meu conjunto solução, menos 3 e 4. Então, item A resolvido, tá bom? Então, fizemos por Bhaskara. Vamos fazer o item B também utilizando Bhaskara. Bom, então vamos lá. O item B diz o seguinte: x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Então, vamos comparar isso com a equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Comparando, a gente vai chegar que o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale menos 5. Vamos fazer novamente o delta, tá? O delta, B quadrado menos 4AC. Então, fazendo isso aqui, substituindo com parênteses, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 5. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 5 dá mais 20. Então, o delta dá 36. Ótimo, vamos achar as raízes novamente. Então, o x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo, vai ficar menos 4
mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes 1. Regrinha de sinal, menos com menos dá mais. Então, 4 mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, de novo, gente, duas raízes. 4 mais 6 sobre 2, isso vai dar 10 sobre 2, que dá 5. 4 menos 6 sobre 2, dá menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Então, nosso conjunto solução, menos 1 e 5. Beleza? Ótimo. Então, A e B fizemos fórmula de Bhaskara. C e D, fatoração. Então, vamos para o item C. Menos x quadrado mais x mais 12 igual a zero. Aqui eu vou usar um truquezinho. Qual é? A formulinha da soma das raízes. A soma das raízes é menos b sobre a, tá? Então, quem é o a e quem é o b? Vamos lá. O a aqui é menos 1, o b é 1 e o c é 12. Então, eu vou usar aqui a soma das raízes e o produto das raízes também. x1 vezes x2 é c sobre a. Com isso, eu vou tentar obter diretamente a minha solução, sem resolver nenhuma outra equação. Então, se a soma das raízes é menos b sobre a, então vamos começar aqui a escrever a soma. Menos b, então, menos 1 sobre a menos 1. Então, isso vai dar menos 1 sobre menos 1. Então, a soma dá 1. Agora, o produto. O produto das raízes é c sobre a. Vai ficar 12 sobre menos 1, que dá menos 12. Então, vamos. O produto deu número negativo. Se o produto deu negativo, então vamos escrever aqui, ó, produto negativo. Significa que um número vai ser positivo e o outro número vai ser negativo. Eles vão ter sinais contrários. Aí eu tenho que pensar, dois números cujo produto é menos 12 e a soma deles é 1. Lembrem-se, eles têm sinais opostos. Então, quais podem ser? Menos 12 vezes 1 dá menos 12. Só que a soma deles dá menos 11. Então, não pode ser esse, que a soma tem que dar 1. Pode ser 12 vezes menos 1? Pode, dá menos 12. Só que a soma aqui dá 11. Não é isso que eu quero. Quem mais pode ser? Pode ser menos 6 vezes 2, que dá menos 12. Só que a soma dá menos 4. Então, não pode ser. Pode ser 6 vezes menos 2, dá menos 12 o produto. Só que a soma dá 4. Não é isso que eu quero. Agora, pode ser menos 4 vezes 3, a soma dá menos 12. Perdão, o produto dá menos 12. E a soma? A soma dá menos 1. Foi quase, hein? Agora, pode ser 4 vezes menos 3, o produto dá menos 12 e a soma dá 1. Opa, funcionou. Achei as minhas raízes. Uma raiz, então, vai ser menos 3 e a outra raiz vai ser o 4. Tá bom? Então, achei as minhas raízes. Tá? Ah, professor, esse método é um método que eu vou demorar muito. No começo, sim, mas se você pegar a prática do produto e da soma, depois fica muito, muito simples. Tá bom? Então, fiz esse por soma e produto. Vou fazer o próximo também por soma e produto. Item D. X ao quadrado menos 4x mais 9 igual a zero. Vamos identificar o A, o B e o C. Lembrando que a equação é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o nosso querido A dá 1, o B dá menos 4 e o C dá 9. Bom, identifiquei o A, o B e o C. Então, vou fazer o seguinte. Nesse caso, antes de fazer a soma e produto, eu vou fazer o delta. Por quê? Se o delta der negativo, não tem como achar as raízes. Então, vamos fazer o delta b quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4
vezes 1 vezes 9. Então, vai dar 16 menos 36, que dá menos 20. Opa, o delta deu negativo. O que significa? Que o meu conjunto solução, meu conjunto verdade é vazio. Não existe raiz real de número negativo. Então, quando o delta der zero, a gente põe que não existe raiz real. Então, apesar de tentar fazer por fatoração, esse não vai ser possível, nem fazendo Bhaskara, porque o delta deu negativo, tá bom? Então, gente, tá resolvido todas essas equações. Espero que vocês tenham entendido e gostado da resolução. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver um vídeo de física ou matemática, você vai receber. Então, isso pode ajudar bastante você aí, que estiver no Fundo 2 ou no ensino médio. Você também que está prestando concurso público ou vestibular, pode ser beneficiado também. Aproveita que na descrição aqui do vídeo tem um link com o nosso site, onde você pode pegar material para estudar também, tá? Muito obrigado e até a próxima.